ao Café e Verdades. Hoje vamos falar com uma especialista que transforma a comunicação e estratégia e autenticidade, que é a Juliana Algodoal, minha amiga, fundadora da Linguagem Direta. Muito obrigada. Muito bem-vinda, queridona. Delícia estar aqui com você. E não podia faltar essa mulher aqui neste programa. Ela vai contar como a gente se conheceu, porque o palco é dela hoje aqui. Mas vocês fiquem atentos, porque é uma mulher realmente que tem o dom, trabalhou muito, estudou muito para poder trazer para todos nós, até para mim. Eu aprendi a respirar e falar. Já quem me conhece sabe a minha agitação, mas eu aprendi. Vamos lá, conta aí como é o seu trabalho, como foi a história da sua carreira, onde a gente se encontrou. Nem sei por onde começar, porque a carreira é comprida, são 37 anos de trabalho, a minha empresa tem 25 anos, a Linguagem Direta, e vou falar dos anos mais recentes. Certo. Nós nos conhecemos por meio do Grupo Mulheres do Brasil há mais ou menos uns 11 anos, por meio de uma amiga muito querida que também é empreendedora. E a sua energia, isso que você fala de respirar, de tudo mais, ela atrai. Você é uma mulher que faz a gente querer estar perto e inspira. Bom. Então esse foi o momento em que nós nos conhecemos, né? Um momento em duas mulheres que tinham o mesmo propósito de transformar o mundo, cada uma com seu conhecimento, mas que também viram a possibilidade de caminhar juntas. Que bárbaro, isso mesmo. É muito legal, eu gosto muito, estou muito feliz de estar aqui com você. Que bárbaro. Acredito muito nesse projeto. E que vai dar palco para muitos executivos, executivas, empreendedoras, a poder falar o que faz, que foi isso, né, rapidamente, foi nesse momento que a gente se conheceu. E eu estava falando lá no Mulheres do Brasil, como líder da comunicação na época, e aí ela me mandou uma mensagem: olha, Alice, nossa, você tem uma energia, mas eu trabalho com comunicação. E aí, depois, logo após, eu fui fazer uma palestra para umas 400 mulheres. E aí eu falei: Ju, preciso da sua ajuda, me dá aí toda essa sua experiência, eu estou precisando. O que é isso? A gente precisa ter humildade, que eu sempre falo, coragem e humildade de falar quando a gente precisa de uma orientação de algo que um outro profissional estudou e tem competência para poder te dar isso de volta. E ela, prontamente, nos encontramos, e ela contou um pouco da vida dela também, que ela vai me contar aí como foi esse momento. Foi muito legal essa fase nossa, porque também eu estava num momento de transição na minha vida, porque hoje a gente fala... as carreiras são longas e nós vamos transformando a nossa carreira conforme vamos amadurecendo, trazendo o propósito mais perto e tal. E eu estava me separando de uma sócia depois de quase 20 anos, eu estava um pouco baixo astral. E na hora que fui te ajudar, também fui ajudada por você, que foi me ajudando, me mostrando possibilidades que eu tinha de caminho, que por estar triste, estar passando por um momento complicado, eu acabei não conseguindo levar, e você me apoiou. E isso tem toda a relação com o café. Você tomar um café com alguém para ter uma troca que no nosso caso foi uma troca de uma se interessar por ajudar a outra, eu por você, você por mim. Genuinamente. Com verdade, com autenticidade, porque hoje em dia as pessoas precisam levar a verdade, né? Então tem toda a relação com a nossa relação mesmo de amizade, a relação profissional e com o café e verdades. E é isso, que nesse momento ela trouxe o momento dela ali, que quando a gente começou a conversar, e eu percebi
o quanto ela estava um pouco insegura de iniciar esse novo ciclo sozinha. E eu falei, não, Ju, você é incrível, você vai dar conta sim. Por quê? Porque você tem o estudo, você tem a capacidade, você tem a experiência e de 20 anos e você vai sim, vamos lá, vamos ver. Aí eu vi o material dela, falei como que ela poderia melhorar esse trabalho e foi o que ela fez. Ela foi lá, foi atrás. É isso que eu falo muitas vezes, a gente dá o caminho, ainda mais eu hoje como conselheira, e as pessoas precisam ir lá fazer. Eu tenho até, desculpa, uma fala de uma pessoa que eu conheci, que ele falava, a gente junta as nuvens e as pessoas têm que fazer chover. E foi o que ela fez, né, Ju? Foi o que você fez brilhantemente, hoje está aí voando. Eu acho que tem um diferencial que é muito importante, e aí até para quem está assistindo, que tem relação com o que você quer das oportunidades que elas acontecem na sua vida. E eu poderia, naquele momento, ter falado, eu já fiz a minha parte, ajudei e pronto, é isso, e ter ficado na minha. Mas também, quando você se dispôs a me ajudar, e você falou comigo com verdade, com gentileza, com autenticidade, na troca, nós duas saímos ganhando. Excelente. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Que não tem... tem muito networking que as pessoas fazem, que eu vou fazer o networking pensando só nos meus interesses. Isso não é networking. Isso é egoísmo. Quando você se interessa pela outra pessoa, a outra pessoa se interessa por você e juntos, porque tem as mesmas filosofias de vida, porque gosta de ajudar ou gosta da pessoa, não importa o porquê. Mas quando junto, um quer colaborar com o outro, ao invés de competir, muda totalmente a realidade. E você mudou mesmo. Hoje eu estou trabalhando basicamente só com presidentes de empresa, homens e mulheres, e muito eu aprendi com você. Porque a gente está aqui falando, mas você é muito generosa atrás das câmeras também. Não só na frente. Eu estou com esse programa, que é esse propósito, Ju. Eu sei o quanto que eu fiz fora das câmeras, mas que eu senti a necessidade de dar palco para todos que eu conversei, que eu tomei o café, que eu colaborei, não é tanto ajudar, é uma colaboração minha, genuína, para que vocês se transformassem muito mais do que já está dentro. É o que eu falo sempre, a verdade já está dentro da gente, né? A competência, os valores, tudo que você já tinha até ali, mas é a forma, às vezes a coragem, provavelmente a parte que a sua sócia fazia e que você acreditava que não poderia fazer. Eu falo, competência, vendas é uma competência, você pode se envolver e que desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você está vendendo alguma coisa. Eu falo para a família, para alguém. Então, uma ideia. E assim, eu fico orgulhosa por isso que você está aqui. Eu agradeço você estar aqui abrindo essa parte que a gente combinou. Nossa, não tem necessidade a gente ficar falando, mas eu também, eu estava numa época sabática minha também, e que você me deu assim um suporte incrível, foi excelente esse início da minha palestra, que também não era aquilo. Eu já tinha feito cursos como falar em público, mas ela somou muito mais. E falava bem em público, porque você não tem medo de falar em público, você não tem vergonha, você vai lá, fala com diversão, com leveza e tal. Era só um detalhe ou outro que poderia ser melhorado, porque é bom ficar ainda melhor. Eu falo que é como colocar um chantilly no morango, sabe? O morango já é gostoso, mas quando você coloca um temperinho ali, um doce mais gostoso, ele fica melhor, né? E conta para nós aqui que a Juliana já escreveu um livro, está indo para o segundo livro. Isso, eu tenho esse livro aqui, que é o Thought Leadership, que eu vou te dar de presente. Ai, obrigada, Ju. E que eu escrevi junto com mais 4
pessoas, 4 amigos que trabalham muito além da influência. Com influência, com reputação. Eu falo de comunicação falada. E em primeira mão, primeira vez que eu conto, vou lançar agora, tá para lançar o meu primeiro livro solo. Que demais! Que se chama Parabéns, Inteligência Humana e Comunicativa, que vai falar justamente sobre como você, num mundo onde a inteligência artificial está atuando de grande forma, o que o humano pode fazer para conectar, para engajar, porque quanto mais a tecnologia avança, mais o ser humano é protagonista, ao contrário do que as pessoas estão falando. Excelente, viu? Quanto mais a tecnologia avança, o ser humano é mais protagonista. Como você vê, para você até poder trazer aqui alguns insights para quem está nos assistindo sobre isso que você disse, que é muito importante? Uma das coisas mais importantes é que nós não podemos ter medo da inteligência artificial, mas nós precisamos usá-la de forma muito consciente e saber o que a gente quer. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse programa. Esse programa não é uma coisa que foi feita do nada. Você sabia exatamente o que você queria, você planejou, você organizou, você tem a ficha com as perguntas, tem um time por trás que trabalha junto, mas a inteligência que você tem para escolher qual palavra você vai usar, de que jeito você vai entonar, que hora que você vai fazer uma pergunta ou um comentário, tudo isso é humano e isso ninguém vai tirar nunca da gente. E eu ensino as pessoas a desenvolverem a fala cada vez melhor para poder engajar e conectar e ser influente, se transformar e transformar o ambiente num ambiente melhor, onde a máquina está a serviço do homem e não o homem a serviço da máquina. Bárbaro, eu concordo plenamente que a inteligência artificial não vai chegar nesse ponto de superar o humano nessa forma especial de que a gente tem. Então, eu acredito que quanto mais você se capacita, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você se informa, você vai estar, aquilo que eu já falei em outra entrevista aqui, você vai estar sempre à frente se você colocar uma coxinha na sua vida e que você sabe fazer aí, qual é uma coxinha aí que você colocou no seu negócio? O que você acredita? Olha, a coxinha que eu coloquei no meu negócio foi quando eu entendi que além da troca financeira, muito mais importante que a troca financeira é a troca de conhecimento. Então, toda vez que eu estou diante de uma pessoa exercendo o meu trabalho, eu procuro fazer o meu trabalho com a melhor qualidade possível, entendendo que aquela pessoa é única. Então, existe, como você também, você ajuda as pessoas, você não ajuda, desculpa até trazer, né? Mas você não ajuda as pessoas, eu vou fazer igual para todo mundo. Você vai lá, você fala, o fulano precisa disso. Quando você me apresentou algumas pessoas no decorrer da vida, não era a mesma pessoa que você apresentava para todo mundo, era essa aqui é uma pessoa legal para você conhecer, essa outra aqui. Então, esse jeito de fazer é a minha coxinha, de ver o único. Bárbaro. Cada ser humano como um ser humano único, com um estilo de comunicação única, Bárbaro. com as dores e as alegrias daquela pessoa. Incrível, não, excelente. E pegando esse gancho, quais são os maiores erros de comunicação que você faz, que você vê nos profissionais, que você acredita que isso vai fazer diferença para ele depois com a sua assessoria? São 3 erros grandes que as pessoas têm. Primeiro, anotem aí, hein? Primeiro, anotem não escutar. As pessoas não escutam e não escutam. Eu começo a falar, o outro já está interrompendo para responder ou está prestando atenção no celular e não está escutando. O segundo é julgar o outro pelo próprio jeito. Então, se eu quero falar bem como você fala,
Eu nunca vou falar bem como você, mas eu vou sempre falar bem como eu. Então, eu não posso julgar que você é melhor do que eu por causa do seu jeito de falar. Incrível. E, por fim, as pessoas não prestam atenção em que quando eu que falo, sou responsável por fazer. Qualquer pessoa que está assistindo, todo mundo entendeu o que eu estou falando. E não você que está me ouvindo se esforçar para me entender. Eu tenho que facilitar a conversa, não você. Eu falo muito dessa coisa didática. Por favor, você pode se expressar didaticamente? Porque às vezes você fala algumas coisas que a pessoa não está entendendo. Eu falo, não, dá pra... É a mesma coisa, né? O nome do seu livro. É um livro, um termo em inglês. Um termo em inglês. Thought Leadership, porque não tem esse termo em português. Agora mas o que a gente quer dizer esse nome? Líder de pensamento. Líder de pensamento. Então, assim, é isso. E não tem problema, né? Você traduzir aquilo para que a pessoa consiga entender melhor o que você está comunicando. Senão, muitas vezes, você sai de uma palestra que a pessoa fala lá metade da palestra com termos científicos que você não entendeu não nada. Entendeu. E uma coisa que eu acho que é bacana também para quem está assistindo a gente, que é uma dica boa, é quando nós usamos uma tela atrás, um PowerPoint, que você usa, você tem essa veia de criatividade, as suas telas são super criativas, são super bonitas. Você não pode, a sua tela, ela tem que complementar a sua fala. Então, por exemplo, eu lembro na sua palestra, quando a gente estava preparando a história da coxinha, que a coxinha vinha dançando, ela era super legal, porque a hora que você falava da história da coxinha, tinha um mise-en-scène, sabe? Exatamente. Tinha uma preparação que ornava. Então, a tela valorizava a fala. E a fala seguia sendo protagonista. Então, essas coisas são coisas que a gente precisa sempre se preocupar, né? E voltando aqui para quem não assistiu a primeira edição aqui do programa, ela está falando da coxinha, eu sempre comento da coxinha, está aqui, a gente tem esse programa gravado sobre a coxinha, a história da minha coxinha, e que eu hoje, quando eu estou até em palestras, eu mudo a coxinha, agora eu estou fazendo, a coxinha é o meu livro, a coxinha, o livro que eu escrevi um capítulo do Assembleia, outra vez é um cupcake, mas eu acredito, né, sempre vou trazer aqui que cada um tem que pensar na coxinha que vai diferenciar o seu negócio, como a Ju está falando aqui. E o que você teria de mais alguma dica para quem está nos assistindo? De que forma procurar um profissional como você também vai passar aqui, a gente vai falar, vai passar aqui os contatos da Ju, claro, que é isso que esse programa eu quero trazer, essa economia circular que eu venho falando, de pessoas, empresas que queiram procurar a Ju, porque ela dá palestras também e não só faz a consultoria pessoal. Então, mais alguma dica que você imagina para aquele profissional que está procurando, que se sente inseguro? Você mais que ninguém sabe dizer. Bom, gente, cada um tem que ver onde aperta o seu sapato em termos de comunicação. Então, muitas vezes a gente tem muitas coisas para melhorar na comunicação, ou nós queremos melhorar muitas coisas. Você pode ter um olhar, então faz uma autogravação ou marca comigo lá, eu ajudo a ver, o que for. Pede para alguém te ajudar e tal. Escolhe um item só para melhorar e desenvolve aquele item, se você escolher fazer sozinho. Porque fazer esse processo de desenvolvimento da comunicação falada sozinho ou sozinha é muito complexo se você quer mudar tudo ao mesmo tempo. É igual regime. Regime você fala assim, eu vou começar a fazer regime em uma segunda-feira. Você não vai começar na segunda-feira, você escolhe fazer o regime hoje eu vou fazer regime. Aí amanhã você acorda, hoje eu vou fazer regime. A comunicação é a mesma coisa. Hoje eu não vou usar vício de linguagem, eu não vou usar né, não vou usar tá, não vou usar, enfim, seja qual vício você tem ou a pessoa tenha.
Amanhã, hoje, levanta e fala, hoje não vou usar. No dia seguinte, hoje não vou usar. E assim vai se desenvolvendo. Ou pode, para acelerar o processo, contratar um profissional como eu, que vai ter outras técnicas, outras estratégias para apoiar. E também aceitar, eu acredito isso. Escuta e aceitar que você está precisando melhorar, que eu digo muito também, eu sou da área de comunicação, que comunicação não é aquilo que você acredita, o que você acha de você, é o que as pessoas veem e falam de você. Você foi a primeira fonoaudióloga brasileira a atuar com o uso da voz e comunicação dentro de organizações. Que incrível! Conta um pouco dessa atuação fora do foco tradicional da saúde vocal. Eu comecei trabalhando com telemarketing, com call center, porque as pessoas usavam muito a voz. Demais, demais. E ficavam rouca, e daí caía a produtividade, as vendas todas aconteciam pelo telefone. Então, eu fazia todo um cuidado com a voz. Quando entrou o CRM, que é aquele relacionamento, começou a se falar em relacionamento, a transformar e colocar o cliente no centro, que saía do automático, eu comecei a fazer o doutorado e daí a desenvolver a linguagem, o discurso, a fala das pessoas, para que a voz ficasse associada a uma fala humanizada. Claro. E eu terminei o doutorado em 2002, faz mais de 20 anos. E daí quando eu fui saí do doutorado, eu parei de trabalhar com call center, eu tinha uma equipe de fonoaudiólogas que faziam isso para mim e comecei a trabalhar com as pessoas que foram sendo promovidas. E daí fui seguir estudando, fui fazendo outros cursos e hoje eu trabalho com executivos, com alta liderança, né, homens e mulheres, com conselheiros, presidentes e tal, mas muitos recursos de fala eu uso porque as pessoas, quando falam no ambiente de trabalho, é diferente do ambiente pessoal. Com certeza. Então, conta agora pra gente um caso assim inusitado que você possa aqui dividir com a gente, interessante aí, de que você deu a sua consultoria. Eu tenho vários casos que eu poderia contar, mas tem um muito emblemático de uma pessoa que era diretora, hoje é CEO, e essa pessoa, quando foi promovida a diretora, ela começou a gaguejar. E ela procurou outras fonoaudiólogas, mas as fonoaudiólogas falavam que ela não era gaga, essa pessoa. Nossa, que E coisa. daí, um consultor que é coach, super renomado, tal, sabendo do meu trabalho, falou, conversa com a Juliana, que a Juliana vai saber te ajudar e dizer o que você tem. E daí eu entendi que ele estava, essa pessoa estava lá com problema de fluência por conta da pressão. Fui trabalhando a fala em situações de exposição e tal, e hoje é uma pessoa que, além de CEO, fala para 10 mil pessoas, fala na televisão, fala com um monte de gente famosa, super bem e nunca mais aconteceu nada. E Ju, a gente podia ficar aqui também, a gente tem vários assuntos aqui, a Ju sempre participou do Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Diversidade... De Refugiados. Comitê diversidade, de Refugiados. Gente. Tem também o Comitê de Diversidade, mas não, é de Refugiados. É que os refugiados também são diversos. Olha aí, tá então certo. tô ali. Tá certo. E Refugiados, um trabalho incrível, você, Eliane. Eu aprendi muito com os refugiados, porque imagina, a pessoa tá lá na casa dela, de repente ela tem que sair correndo, sem levar nada. E isso faz a perspectiva de vida mudar totalmente. Então, eu tenho, a partir da experiência, o que eu tenho valorizado mais é o momento presente. Então, eu estou aqui com você, eu estou feliz de estar aqui, eu vim feliz de estar aqui. A hora que eu sair daqui e for para outro lugar, eu estou naquele lugar, eu vivo aquele momento, porque é aquele momento que a gente tem. É claro, e a gente não sabe qual é o outro momento. O que vai acontecer daqui a pouco, aquilo que você sabe que eu passei também. E então, assim, Ju, muito obrigada. Quem estiver nos assistindo, quem for assistir mais tarde, veja os contatos, o palco é seu. Fale aqui os seus contatos, como a gente pode te contratar. E eu assino embaixo, com certeza. Eu tenho site que é www.linguagemdireta.com.br,
ou você pode mandar um e-mail para voz@linguagemdireta.com.br, ou pode me procurar no LinkedIn, Juliana Algodoal, ou a Linguagem Direta no LinkedIn, que vai ser fácil de achar. Obrigada. Muito obrigada pelos seus insights valiosíssimos. Adorei. Eu desejo vida longa para esse programa. Ai, vamos juntas. Muito obrigada. Obrigada, Ali. Uma xícara e outra, nosso Café e Verdades, com apoio Nestlé Professional. Hoje eu tô de vermelho e tô de garota propaganda da Nescafé. Olha só. Tá na paleta. Na paleta, isso aí. Não podia ter café melhor para estar aqui com a gente, para a gente falar desse momento aqui que tenho certeza que eu falo sempre que é vários cafés que eu já tomei, você deve já ter tomado também com amigas, amigos, parceiros. E conta para mim se teve alguma conversa de café que mudou algo na sua vida. Além de todos os nossos cafés? E os nossos cafés. Os nossos cafés sempre tem muito insight. A gente falou muito de sono, né? Mas o café é fundamental para dar aquela despertada. E então, numa carreira empreendedora, sempre o café é o momento de pivotagem, né? Aquele momento de criatividade, aquele momento ahá. Mas o café mais importante na jornada da Zissu foi com o meu sócio, Amit. Logo, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu estava com um plano de negócio para começar a Zissu, ele me chamou para um café e falou, ele me contou que ele estava pensando em sair da empresa Xiaomi, que é a empresa que ele trouxe para o Brasil, e falou, me conta um pouquinho mais sobre essa sua ideia, porque eu acho que a gente vai fazer negócio junto. E lá foi o comecinho da Zissu, a gente virou parceiro, sócio de vida, e estamos onde a gente está nessa jornada aí de 8 anos. Totalmente. Muito sucesso. Então vamos brindar com café, nesse café, esse sucesso. Amit, um beijão. Eu estou aqui com a Ariane Abdala, uma querida que eu tive a honra de mentorar no programa UI, Win Woman, há uns 4 anos atrás. Em 2021. Ela com um ateliê de conteúdo. Ela vai contar um pouco aqui. Ela acabou de lançar um livro que já está um sucesso de vendas. E também quero que você aproveite para contar esse seu novo projeto, Ari, que é isso, a gente está aqui para dar palco e eu estou aproveitando esse momento que é de dicas de livro e que não tem nada melhor do que você falar do seu livro. Maravilha, é um prazer estar aqui, Alice. Eu acabei de lançar o meu novo livro autoral, né, sobre o BTG, o De Volta ao Jogo, a história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual, que aí eu me autoral como jornalista. E eu tenho a minha empresa, né, como você falou, e você me orientou bastante ali no tempo do Win Woman, e continua, né, me orientando aqui. Com certeza, é um prazer. Que é a empresa especializada em ghostwriting que eu criei há 10 anos. E o meu projeto novo é um curso para ghostwriters, o Escrita Invisível, para a gente Escrita Invisível. Escrita Invisível, porque é exatamente isso, né? Existem muitos ghostwriters no Brasil, mas isso não é muito falado, as pessoas não se conhecem muito nesse mercado. Até pouco tempo atrás, pegava até meio mal você dizer que você tinha um ghostwriter. Na verdade, as pessoas sentiam que pegava um pouco mal. Mas o que seria isso para quem está ouvindo entender o que é ghostwriter, já que está em inglês, né? Então, claro, numa tradução literal, seria escritor fantasma, que é você ajudar pessoas e empresas a contarem as suas histórias, a colocarem as suas ideias num livro, porque muita gente, se não todo mundo, tem uma boa história para contar. Com certeza. Tem alguma coisa para ensinar, tem o que viveu. Às vezes você tem uma tese, uma ideia na sua cabeça, não tem tempo de trabalhar sozinho nisso, mas muitas vezes a falta de tempo e muitas vezes a falta de técnica mesmo para escrita profissional convida a existência desse profissional, que vai te ajudar, que vai te apoiar. Então,
eu, como uma escritora profissional, como uma jornalista, eu consigo usar essas competências de entrevistar, de estruturar uma narrativa, de escrever, para escrever a autobiografia de alguém. Então, quem assina o livro é o dono da história, não é a gente. Em muitos casos, a gente não aparece, né? Via de regra, a gente não aparece. Tem alguns casos que a gente acaba podendo contar, a gente aparece nas páginas de crédito. Por exemplo, vou fazer aqui também uma outra propaganda, o livro do fundador do Boticário, Miguel Kritzer. Que excelente, incrível. E ele acabou de vencer o prêmio Jabuti na categoria Negócio, que é o principal prêmio do mercado literário. Então, eu estou muito orgulhosa. Nós vamos colocar aqui o livro do BTG, vamos colocar o do Boticário, tudo aqui para vocês poderem acessar, comprar e conhecer mais da Ari, que também eu estou aí com um projeto com a Ari no forno, que já eu vou contar para vocês. Ari, muito obrigada. Obrigada a você. Vai ser um prazer você vir aqui de uma outra vez para poder falar mais de toda a sua história, toda a sua carreira, que eu admiro muito e sou muito feliz. E agora com um filhão, né? 2 anos e 3 meses o Vitório. O Vitório, olha só, quando eu conheci, Era um projeto. querido, manda um beijão para ele. Foi Obrigada. muito bom estar aqui com você. Até o próximo café com dicas de livros incríveis como o da Ari. O Café e Verdades de hoje fica por aqui. Até o próximo café. Espero você!